Vamos falar um pouquinho na nossa aula de química dos processos de separação de misturas. Então, o que significa isso? Então, nós temos aí as misturas químicas e como que a gente faz para separá-las? São diversos tipos de processos. Por exemplo, nós filtramos o café, nós peneiramos, então nós fazemos vários desses processos nas nossas casas. A gente vai falar um pouquinho aí desses processos. Então, são processos de separação de misturas. Então, vamos lá. Na natureza, né? Dificilmente a gente encontra alguma coisa pura. Então, a gente sempre está misturado ali. Por exemplo, nós não tem ferro na natureza, o ferro metálico. Ele está na bauxita que a gente consegue retirar. Então, a gente separa essas substâncias aí, né? Para a gente conseguir pegar aquilo que a gente quer. Então, na separação dos componentes aí, né? Usamos um conjunto aí de processos, né? E esses processos são alguns químicos, alguns físicos, né? E esses processos, geralmente, ele não altera a composição, tá? Nem sempre, né? Assim, às vezes a gente não, para a gente conseguir separar, a gente não consegue, às vezes, um só, a gente precisa de vários aí processos para separar uma mistura, né? Então, vamos pensar. Ó, a escolha dos melhores métodos exige, né, um conhecimento de algumas propriedades, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver uma mistura aí de areia com açúcar, né? A gente tem essa mistura. A gente tem que entender que, por exemplo, o açúcar, ele se dissolve na água e a areia não. Então, com isso, nós conseguimos aí separar essas substâncias. Então, por exemplo, se eu quiser separar a areia e o açúcar. Aí, como que eu vou separar? Os dois são sólidos. Eu vou ficar separando grãozinho por grãozinho? Não. Eu posso colocar, por exemplo, na água, o açúcar se dissolve, a areia não. Depois eu separo a água do açúcar. Eu posso aí secar, enfim. Então, às vezes eu utilizo mais de um processo. Então, para a gente saber qual processo, a gente tem que conhecer aquilo que eu quero separar, certo? Então, ó, muitas vezes, depende aí da complexidade, será necessário às vezes passar por vários processos e uma sequência de processos aí para a gente conseguir separar todos os componentes que nós queremos, tá? Alguns são bem comuns, né? E são tão simples que a gente nem pensa muito nele como se fosse um processo aí grande, uma grande coisa. Por exemplo, se a gente vai fazer aí aquela feijoada, o feijãozinho nosso de cada dia aí, o que que a gente faz? A gente não faz uma escolha, a gente não vai pegando põe lá o feijão lá na mesa e vai escolhendo, vai tirando a parte ruim. Isso é um processo de separação, chama catação. Por exemplo, eu faço amendoim. Eu, por exemplo, quando tenho que descascar amendoim, eu torro às vezes amendoim com casca, daí eu vou passando, sabe, vou pegando, vou passando assim na mão para sair um pouquinho a casca. E depois daquela casca, o que que a gente faz? A gente sopra. É a ventilação, também é um processo de separação de misturas, coisa que a gente faz normalmente em casa. Separação de moeda, por exemplo, quando você vê aquelas máquinas que separam moeda, ele faz aí por causa dos tamanhos. E daí como é que chama? Tamização ou peneiração, não deixa de ser uma peneira, tá? Então agora a gente vai estudar alguns, vamos pensar. Bom, primeiro eu tenho que saber o que eu estou separando. Eu posso estar separando, por exemplo, líquido, líquido, líquido sólido, sólido, líquido, líquido sólido ou sólido líquido, é a mesma coisa. Mas eu posso estar separando dois sólidos, eu posso estar separando dois líquidos, eu posso estar separando um líquido e um sólido. Como que a gente vai fazer? Então, vamos pensar agora, primeiro, de dois sólidos. Sólido, sólido. Então, eu estou separando. Bom, eu posso fazer catação
ventilação, levigação, separação magnética, cristalização fracionada, dissolução fracionada, peneiração, fusão fracionada, sublimação. Agora, se é sólido ou líquido, por exemplo, eu tenho um sólido e um líquido, eu quero separar. Decantação, centrifugação, filtração simples ou filtração a vácuo. São dois tipos de filtração diferentes. Líquido-líquido, são dois líquidos. Eu vou fazer por decantação. Se eu tiver um gás e um sólido, decantação, filtração. Então, vamos lá. E um sólido líquido, evaporação, destilação. Líquido-líquido, destilação fracionada, gás-gás, liquefação, adsorção, cromatografia. Então, vamos começar. Catação. O que é catação? É um método de separação bastante rudimentar. O que é rudimentar? Muito simples, sem técnicas. Usada para separar sistemas sólido-sólido, ou seja, eu tenho sólidos para separar. Ele baseia-se na identificação visual dos componentes e na separação manual com auxílio de pinça. Então, o que é? Eu olho visualmente e vou separar aquilo que é diferente, tá? Pode ser com a mão, pode ser com uma pinça. Por exemplo, é o que a gente usa no feijão, tá? A peneiração ou tamização, também nome bonito, né? É usado para separar sólidos. Opa, peraí aqui. Sólidos constituídos de partícula diferente, ou seja, eu tenho sólidos de tamanhos diferentes, então eu peneiro. O que for mais menor, né? Mais menor é difícil, né? O que for menor vai cair da peneira e o que for maior a peneira segura. Industrialmente, usa-se vários tipos de peneira. Por exemplo, se eu quero separar de vários tamanhos, eu já ponho, vai separando assim e no final só fica as maiores. Então, ele vai separando por tamanhos. Eu posso colocar várias peneiras, né, sobrepostas. Ventilação também é um sistema para sólido-sólido, no qual o menos denso, ou seja, o mais leve, é arrastado por uma corrente de ar, tá? Então, a gente sopra. Separação de grãos de arroz, eles também fazem isso. Como que faz? Nas empresas que faz aí do grão de arroz, ele passa pelas máquinas, então aquele arroz vai batendo, vai batendo, vai batendo, até que essa casca se solte. Depois ele passa aí uma corrente de ar e leva embora aí essa casca, né, do amendoim também. Porque você imagina em uma empresa, como que a gente vai fazer? Não dá para ficar soprando, né? Então eles fazem isso aí em uma grande, em larga escala. Pois nós temos aqui, ó, levigação. Olha aqui, ó, isso daqui é uma foto de um mineiro. Olha aqui, ó, um baú de ouro. Isso daqui tem a ver com o ouro. A água corrente arrasta o componente menos denso e o mais denso deposita-se no fundo do recipiente. Para separar, por exemplo, areia e ouro. A areia é menos denso, levada pela água. O ouro, por ser mais denso, permanece no fundo da bateira. Então, o que acontece? É a peneira ali, eles pegam um monte de... Então, eles vão no rio, por exemplo, onde tem ouro, eles puxam a terra. Eles vão passando a água e vão lavando. A terra vai saindo, ela é mais leve, ela sai com a água, que fica no fundo ali da bateia. A bateia é esse tipo de peneira aqui. Então, ele vai moçando a água leva embora a areia e o ouro fica. Bom, nós temos também um processo que chama decantação. Ela serve para separar líquidos immiscíveis, ou seja, os líquidos que não se misturam, ou um líquido de um sólido, né? Quando tem aí um sólido não precipitado, um sólido que não se derreteu, que ele não se misturou na água, né?
Então, o que que acontece? A fase mais densa vai ficar no fundo e eu consigo retirar. Pode ser feita de duas formas, né? Então, por exemplo, eu posso deixar aí um copo de água e depois retirar assim, tombando, ou eu uso um sifão. O que que é o sifão? Ó, olha aqui esse desenho. Eu tenho um líquido amarelo e um líquido verde. O líquido verde, ele vai ficar no fundo, tá vendo? O sifão tem uma torneirinha. A hora que eu abro, esse verde vai saindo. A hora que sair tudo, eu fecho. Separei os dois. Se eu quiser separar, por exemplo, gordura do leite, né? Eu deixo lá o leite esfriar, a gordura sobe e eu consigo retirar. Eu consigo retirar tombando, eu consigo retirar se for no sifão, enfim. Daí vai depender do que a gente quer. Então, esse é um processo, né? A decantação também, olha, como que ela pode ocorrer? No laboratório, a gente usa um funil também, né? Funil de decantação. O que que acontece? No sistema formado por óleo e água, por exemplo, a água, por ser mais denso, né? Ela fica na parte inferior. Então, que é o funilzinho que eu mostrei lá para vocês, tá? Também eu posso colocar, por exemplo, uma câmara de poeira lá, se eu quero misturar um sólido de um gás. Ela atravessa aí um zigue-zague. Então, o que que acontece? Eu vou ficar no zigue-zague aqui, olha aqui, ó, desenho aqui, nesse desenho embaixo. Ele vai ficar em um zigue-zague aí e ele vai se separar, tá? Então, a poeira fica aí durante o trajeto e o gás se separa. Nós temos aqui, o que a gente usa bastante em casa, filtração. Então, o que que a gente vai filtrar aqui? É um método bastante presente, né, no laboratório e também no cotidiano. Ele é usado para separar um sólido de um líquido ou sólido de um gás, tá? Desde que ele lá tem na suspensão, ou seja, ele está suspenso, ele não está todo dissolvido. Então, a mistura atravessa um filtro, né? O material particulado, ou seja, o material mais grosso, fica no filtro e o que é mais fino passa. Então, na preparação do café, no aspirador de pó também, filtração. O que que acontece? Dentro do aspirador tem um filtro. Então, ele vai passando e retirando, vai passando o ar. Então, ele vai puxando. Daí, o ar, o que tiver a sujeira vai parar no filtro dentro do aspirador, o que não tiver, sai. A evaporação. Evaporação, olha, aqui nós temos a imagem de uma salina. Então, o que que acontece? Eu estou misturando, serve para separar sólido de um líquido. Como que eu faço isso? Eu evaporo o líquido. E daí, o que que acontece? O sólido, que ele estava dissolvido, ele vai cristalizar, ele vai voltar a ser pedra. Então, por exemplo, se eu pegar um copo, coloca 3 colheres de sal, por exemplo, mexe bem, dissolve e deixa lá quieto. Você vai ver que depois de alguns dias, ele vai voltar a ser sólido, a água vai evaporar e ele vai voltar o líquido, vai voltar a ser sal, né? Sólido. Então, em um recipiente aberto, ele deixa lá aberto, o solvente evapora, deixa o sólido. Então, é assim que, por exemplo, eles tiram o sal do mar, certo? Bom, eu tenho a centrifugação. O que é a centrifugação? Dá uma olhada. Eu tenho aqui estado inicial, que é esse cheio de bolinha aqui, tá? Então, eu tenho o líquido e eu tenho a parte sólida. E daí, o que acontece? Eu giro, girei tudo, ele separa. O que que a gente faz isso? Na máquina, máquina de lavar roupa. Não é isso que acontece? A roupa tá molhada, você coloca ela na máquina, ela gira. Ela vai girando, a água se separa da roupa. Então, é através do movimento, tá? Então, ele é usado para quê? Para separar sólido do líquido. Não é isso? Eu não separo a roupa da água? Então, a centrífuga faz isso, tá? Quando que acontece isso? Quando né, é usado para separação de sólidos e líquidos, quando a dimensão das partículas sólidas é tão pequena que promove obturação dos poros do filtro e faz com que sejam retidas pelo líquido. Então, o que que isso significa? Bom, não dá para filtrar,
Não tem como filtrar. Por quê? Porque é diferente. Então, o que que acontece? Eu girando, eu faço com que elas se separam, tá? Senão, a gente colocaria no filtro. No caso da máquina, né, é mais difícil. Os tubos de ensaio, ele contém uma mistura, são colocados numa centrífuga, que faz girar em posição quase horizontal. Então, você coloca o tubinho assim, ele deita assim e gira assim, nessa posição, ó. Ele vai girar assim. A máquina também, tanto que a roupa fica tudo grudada na parede da máquina, né? Então, ele faz girar, né, quase que na horizontal, uma grande velocidade, e com essa rapidez faz com que o sólido vá para o fundo do tubo. Depois nós temos uma outra que chama sublimação. Dá uma olhada, olha ali, ó. Olha a fumacinha. Ele é usado como quando apenas um dos sólidos ele passa para o estado gasoso quando ele é aquecido. Então, não é em todos os casos, mas, por exemplo, eu posso fazer iodo, enxofre e naftalina. Se eu quiser separar a naftalina, o enxofre, né? Ou o iodo, eu faço isso. Porque o iodo, ele não vai se transformar em... Ele é sólido e ele não se transforma em líquido. Ele se transforma do sólido e já passa para vapor. Então, eu vou esquentar e aquele vapor vai sair e eu retiro esse vapor e depois eu posso deixar ele aí condensar. Então, essa propriedade é o que faz as camisetas, canecas sublimadas. Eu faço com que ele evapore e grude. Ó, com uma impressora especial, é preparado um desenho em uma folha de papel. E através de uma prensa térmica, a tinta sublima, ou seja, a tinta evapora e vai para o tecido. Então, eu imprimo num papel e eu esquento esse papel. Ele evapora e gruda no tecido que vai estar em cima, ou na caneca, enfim. A vantagem, ele vai desbotar menos, porque ele vai sair inteiro, né? Então, ele tem a mesma cor original, ele vai ficar cores mais vivas, enfim, fica mais bonito aí. E nós temos aí a destilação simples. Então, o que que é? Esse método, ele é usado quando se deseja separar uma substância sólida dissolvida no solvente e que você não quer perder esse processo, porque assim, eu não quero evaporar. Eu vou evaporar, mas eu não quero eliminar, por exemplo, evaporar e perder para o ambiente, que nem a água do mar. A água do mar eu não evaporei? Tá, mas a água foi para a atmosfera. Não, eu quero separar a água e eu quero separar o sal. Eu quero os dois, eu quero ter a água e quero ter o sal. Então, daí eu uso uma destilação, tá? Então, vamos lá ver o que que é. O solvente é resfriado, né? Condensado e ele é recolhido em outro frasco. Aquece-se a mistura até o ponto de ebulição. Não existe necessidade de controle de temperatura. Então, vamos lá ver o que que é. Olha o nosso desenho. Olha esse primeiro balão aí onde tem esse foguinho verde. O que que acontece? Vamos supor que eu tenho álcool e água aqui, tá? Ou nem precisa. Vou falar do sal de novo. O sal e a água. Dissolvi lá o sal tá uma salmoura. Tá, coloco ali no fogo. Daí o que que vai acontecer? A água vai evaporar antes do sal. A água evaporou, daí ela vai passar por esse tubo. Quando ele chega nesse tubo, sabe esse azul que tem aqui? É água. Ele passa uma saída, uma água em volta do cano. Então você imagina uma caneta, ó, essa partinha do meio. Então aqui, como se tivesse cheio de água. E nessa parte branca aqui da caneta, ó, é onde vai passar o meu vapor. Ó, ele vai evaporar a água, tá aqui, e aqui esse caninho ele vai passar no meio. E em volta aqui tem água para quê? Para deixar ele geladinho, para resfriar. Para ele evaporar, ele precisa de uma temperatura alta. Quando ele vai passar aqui, ele vai evaporar. Aqui ele vai estar em vapor. Só que quando ele passou aqui, ele vai resfriar e voltar a ser líquido. Daí o líquido vai cair aqui. Enquanto que no balão vai estar o sal. O sal até ficar sólido de novo. Separei. A destilação simples eu posso separar líquido, líquido também, tá? Mas quando eu quero mistura de líquidos, então o que que eu vou fazer? Ó, quanto mais distantes o ponto de ebulição, então, por exemplo,
álcool e água. O álcool, ele evapora a 36 graus, a água 100. Então, é mais fácil para fazer isso, tá? Então, a aparelhagem é usada, a mesma coisa, tá? Só que nós temos uma coluna. Então, o que que acontece? Olha aqui, olha o balão de destilação. Então, aqui nesse balãozinho, nessa parte redondinha aqui, ele esquentou e ele vai subindo. Daí, cada uma dessa coluna, por exemplo, eu tenho, sei lá, 3 líquidos separados. Eu tenho um que ferve a 30, um que ferve a 100, outro que ferve, um que ferve a 30, 60 e 100. Então, ó, de 30 vai sair, vai evaporar primeiro, ele vai sair de um lado. Daí, vai continuar fervendo, o de 60 vai sair para cima, o de 100 para o outro. Entendeu? Na verdade, é o contrário, né? O de 30 vai sair lá em cima, quanto mais leve, mais ele sobe. Então, ele vai saindo de acordo com as temperaturas aí. Isso é onde, como faz o do petróleo, que a gente já tinha falado sobre isso, né? Como que ele faz a retirada. Então, ele ocorre aí na ordem crescente. Então, vai saindo de acordo. Olha aqui. Então, aqui, ó, 20 graus, ó, Celsius, ó, tá vendo? 150 graus até 400. Então, o que demora mais quente, fica no fundo. E essa daqui é a destilação do petróleo, ó. Você coloca o petróleo bruto, daí, ó, primeiro, que é o gás, é o primeiro a ferver, vai lá para cima. Depois, 200 graus Celsius, daí 100, daí 300, 370, 400. Então, cada um vai saindo aí uma parte do petróleo. Então, ele é muito usado na indústria petroquímica, né? Por causa dos derivados do petróleo. Então, elas são divididas em bandejas, mesma coisa, vai as saídas, né? E também ela é utilizada aí na produção de bebida alcoólica, né? Nós temos a separação magnética. Separação magnética, ela é imantação, ou seja, são aqueles, geralmente a gente faz isso com ferro, tá? Ele é a larga escala para separar minérios de ferro da impureza. Então, por exemplo, lá no lixão, eles passam aqueles ímãs, o que é de ferro, o ímã gruda, tá? Então, daí eles sabem o que vai ser reciclado, tá? Também, né, linha e agulha, por exemplo, lá você tem um monte de agulha, tá? Caiu, tudo aquelas agulhas. Você fala, meu Deus, como é que eu vou catar tudo isso para você tá mexendo com costura? Você põe o ímã, ela pega todas as agulhas, você separa a linha, separa os tecidos ali, quando cai, né? Nós temos a dissolução fracionada. Vamos lá ver o que é isso. Ó, extração por solvente é usada quando apenas um dos componentes apresenta solubilidade a um dado solvente. Então, por exemplo, ó, mistura de areia e sal é um bom exemplo. Então, o que que eu tenho? Eu tenho sal e areia. Tá, mas eu quero separar o sal e eu quero separar a areia. O que que eu fiz? Ó, após uma filtração, né? Então, primeiro vamos pensar assim. Eu separei primeiro, ó, eu quero separar o sal, areia. Como é que eu faço? Bom, primeiro eu coloco água. Daí, o que que eu faço? Coloquei água, coloquei uma filtração, coloquei um filtro, separei a areia. Mas aí, o que que acontece? Mas eu não tenho mais o sal agora. Eu tenho água e sal, mas eu quero só o sal. Daí, o que que eu faço? Então, primeiro, eu dissolvi o sal colocando água. Separei a areia através do filtro. Depois eu tenho uma água com sal. Daí, o que que eu fiz? Eu vaporizei, ou seja, depois eu deixei evaporar a água, fiquei só o sal. Então, tenho a areia que ficou no filtro e o sal aqui. Mas para isso eu tive que dissolver. Então, agora, o que nós iremos fazer? Nós vamos fazer a atividade proposta para a gente
terminar esse assunto de separação das misturas, ok?